Pouca gente sabe, mas cada um produz em média 1 quilo de lixo por dia. Isso significa uma produção diária no país de milhares de toneladas. Dessa montanha de sujeira, o Brasil reaproveita muito pouco, apenas 11%. Em Goiânia, a situação não é diferente, apesar de ser uma das poucas cidades brasileiras a ter coleta seletiva do lixo. Como está o programa em Goiânia? A adesão dos moradores, a vida de quem tira o sustento da reciclagem, como os catadores. Tudo isso e muito mais agora no Trilhas do Brasil. Por cento do lixo produzido por cada pessoa podem ser reciclados ou reaproveitados. São papéis, papelões, vidros, plásticos. Esses materiais garantem a sobrevivência de milhares de pessoas no país, entre elas os carroceiros, que vemos todos os dias andando pelas ruas da cidade. Em Goiânia, esta é uma realidade que vem mudando em função das cooperativas de catadores. Campinas inteira, o centro, vou para os lugares onde estiver, eu estou indo. Porque aqui nós trabalhamos para nós, né? Digamos que nós é dono do nosso emprego, dono do nosso serviço aqui. Aí muita gente não quer que ninguém fique no meio da rua. Eu tô trabalhando aqui, que é obrigado, sabe? Aqui tá bem melhor para nós. É na sombra, né? O material vem aqui para nós, para mim é bem melhor aqui. Horas diárias de caminhada em busca de papel, plástico e metal. Assim é a vida de cerca de 2.500 catadores que percorrem as ruas da capital. A atividade é desenvolvida em Goiânia desde o início de 1950. Por conta do desemprego, da migração e êxodo rural, além da necessidade de sobrevivência, mais pessoas passaram a exercer esta atividade. Em busca de materiais para reciclagem, os catadores saem de casa bem cedo e retornam apenas no final do dia. Caminham cerca de 25 quilômetros por dia. Eu saio do depósito das 6 horas da manhã e acordo 4 horas, faço meu cafezinho no meu barraco. Aí eu saio catando Aí eu saio, venho aqui para a loja, aí eu fico até 3, 4 horas e aí eu vou embora. Ah, isso aí não tem base não, Deus. Não dá uns 18, né? Uns 18 km por dia. 4, 5 horas da manhã e eu digo que eu ando uns 50 km no dia. Os catadores são pessoas simples, têm mãos calejadas, rostos suados, mas com orgulho da profissão, sobrevivem do lixo da sociedade consumista. O papelão, o plástico, a garrafa PET, o ferro, o alumínio, o metal, esse tipo de materiais. Eu coleto PET, sucata, essas fitas, enfim, tudo que é de reciclagem. E é muito orgulho de ser um catador, porque é o seguinte, eu estou ajudando a natureza, né? Sustento da minha família, né? É onde que eu tiro o sustento daqui, então tem que ter orgulho, né? Para garantir melhores condições de trabalho e de salários para os catadores, a solução encontrada pelo poder público foi um incentivo à criação de cooperativas, mas muitos ainda estão pelas ruas da capital, principalmente em função da falta de conhecimento sobre os benefícios de trabalhar em parceria, ou seja, nas cooperativas. A gente entra nessa ação com eles, aí a gente trabalha e os outros ficam parados, entendeu? A gente tem que dividir o salário que a gente fez para outras pessoas que ficam só bebendo cachaça, etc, sabe? A cooperativa daqui de Goiânia, ela não dá suporte
o suficiente para a gente, entendeu? Então eu prefiro ficar no carrinho. A Cooperativa de Reciclagem de Lixo, a Coprec, foi a primeira a ser criada na capital e funciona há mais de uma década. A iniciativa partiu da Sociedade Goiana de Cultura e do Instituto Dom Fernando. O local escolhido foi nas proximidades de diversas invasões, onde a população vivia com muita dificuldade. Quando o caminhão carregado de materiais recicláveis chega, os associados iniciam o processo de separação. O que não tem condições de ser reciclado ou reaproveitado é devolvido para o aterro sanitário, muito em função da contaminação pelo lixo orgânico, ou porque molhou e perdeu valor econômico. Grande parte deste material é prensado e depois vendido para empresas de reciclagem. A outra, em especial as de sacolas de plástico, serve de matéria-prima para a fabricação de mangueiras. Aqui são cerca de 25 cooperados. Com mãos habilidosas, separam o lixo em plástico, papel, metal e vidro e tiram uma renda média de R$ 500 por mês. É conforme a produção. Conforme você está trabalhando, você produzir muito, aí você pega aquela quantia. Mas se você trabalhar pouco, igual esse mês mesmo, semana passada nós pegou R$100, porque a produção foi pouca. Mas é toda sexta-feira nós recebemos. Esta outra, a Cooperativa de Reciclagem Família Feliz, a Coperfam, existe há pouco mais de 5 meses. Aqui, 20 pessoas que antes trabalhavam nas ruas da capital passaram a ter uma vida mais digna e uma renda melhor. Coisa melhor, você evita acidente, não tem perigo, assim, tanto perigo, né? É muito melhor, porque aí a gente trabalha na sombra e cansa menos também. Igual eu tenho 60 anos e eu catava num carroção. Aí aquele sobe e desce de carroça, sobe e desce, é muito corrido. Aqui não, aqui tá bom. A gente sofre muito, entendeu? Na rua, a gente tem vezes que a gente ganha muito, tem vezes que a gente ganha pouco. Melhor do que na rua, entendeu? Porque aqui dentro a gente vai ter muito mais segurança do que lá fora. Quando o material chega, eles separam cada tipo em grandes sacos e depois vendem. Por aqui ainda não é feita a prensagem. Esse trabalho é uma maneira de garantir renda no final do mês, além de contribuir com o planeta. Muitos nem sabem o bem que fazem ao meio ambiente. Ele é responsável pelo material que ele produz, né? Ele separa, ele é responsável por isso. Então não é muito importante, porque está dando um emprego para um bocado de família, né? E está salvando o meio ambiente. Mas para que todo esse material chegue até as 8 cooperativas ligadas ao programa Goiânia Coleta Seletiva e garanta a renda de mais de 250 pessoas, a população tem um papel importante. É preciso que cada cidadão faça a sua parte. É simples. Depois do consumo, lave as embalagens e coloque em um recipiente separado do lixo orgânico. Leve para um ponto de entrega voluntária, PEV, ou coloque na porta de casa ou comércio para ser recolhido pelo caminhão da coleta seletiva. A coleta seletiva é uma questão não apenas de consciência social, consciência ambiental, mas, acima de tudo, é uma postura de uma sociedade que emerge de consumismo exacerbado, geração de muito resíduo e que precisa deixar para seus descendentes, suas gerações futuras, um mundo melhor,
o mundo de produção de resíduos que nós temos nesse século XX é incomparável. Então, acima de tudo, nós temos que fazer a separação desses materiais, porque eles servem de matéria-prima para uma série de outros produtos. Nós já expropriamos, já retiramos da natureza mais do que a capacidade dela de se recompor. E se a gente continuar nesse processo de exploração e não reutilizando os materiais, ou reciclando esses materiais, ou até mesmo reduzindo o consumo exacerbado, nós vamos fatalmente colocar a nossa espécie em extinção. Como funciona o programa de coleta seletiva de lixo em Goiânia? Quais os benefícios para a cidade? Detalhes? Daqui a pouco, Trilhas do Brasil volta já. Goiânia é hoje uma das poucas cidades brasileiras que possui o serviço de coleta seletiva do lixo. Mas implantar o programa não foi fácil. Dependia da participação dos moradores. O primeiro passo foi a criação dos Pontos de Entrega Voluntária, os PEVs. E no final de 2009, caminhões específicos passaram a circular por todos os bairros da capital, recolhendo o lixo já separado. Promover educação ambiental, mudanças de hábitos de consumo, garantir melhores condições de trabalho e aumento da renda dos catadores e ainda deixar a cidade mais limpa. Estes são os objetivos do programa Goiânia Coleta Seletiva, em funcionamento desde 2008. Primeiro, de forma experimental, em 10 bairros da capital. Nos locais escolhidos, agentes da Comurg fizeram um trabalho de conscientização para garantir a adesão dos moradores ao programa. Em novembro de 2009, depois de um período de ajustes, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Comurg, estendeu o serviço de coleta seletiva do lixo para o resto da cidade. A coleta seletiva de lixo é o processo de separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas e pessoas. Assim, os materiais que podem ser reciclados, como papéis, garrafas PET, plásticos, papelões, vidros, são separados do lixo orgânico, ou seja, os restos de alimentos, e tudo pode ser transformado. A coleta seletiva, ela aparece com o princípio da prevenção. Sempre se tem a ideia de que, e é lógico isso, que o prevenir é melhor do que remediar e custa mais barato também. Se partindo do pressuposto dos 3 R's, primeiro se tenta reduzir a produção de resíduo. Num segundo momento, reutilizar aquelas vasilhas, aqueles materiais que poderiam ser reempregados em outros tipos de produtos ou até em outros tipos de uso. E num terceiro momento seria reciclar, né? Dos resíduos produzidos no ambiente urbano, geralmente uns 60% deles são resíduos orgânicos, restos de alimentos produzidos nas residências. Estes têm um destino adequado para reciclagem, destinando para compostagem. A outra parte, que seriam os 40%, eles podem ser compostos de diferentes tipos de materiais, entre os quais estão principalmente papel, plástico, resíduos diversos, até eletrônicos, que estão indo inadequadamente para aterros sanitários, vasilhas, ferros, a infinidade de materiais, mas principalmente aí se destacam o papel, o papelão, e as latas de alumínio com uma imensa capacidade de serem reaproveitadas e toda uma cadeia produtiva de, inclusive, logística já reversa desses produtos, o que agrega renda e melhoria de qualidade de vida, não só para quem recolhe esses materiais e dá um destino adequado, mas também protela a vida útil dos aterros sanitários. O primeiro
passo para garantir a adesão dos moradores ao programa foi a criação de 8 pontos de entrega voluntária, PEVs. Quem já fazia a separação do lixo reciclável em casa ou no trabalho, passou a ter um local específico para descartar o material. Hoje, Goiânia conta com 129 PEVs. O caminhão da coleta seletiva, devidamente identificado e sonorizado, passa diariamente nos bairros da capital, recolhendo material reciclável para encaminhar para as cooperativas. A prefeitura hoje coleta, entrega esse material nas cooperativas, aonde eles podem fazer a segregação com certo conforto. Em vez de estar debaixo de chuva, em vez de estar no sol, ele estaria no local para que fizesse a segregação desse material. E daí que vem onde que vem a renda deles e que eles possam cuidar das suas famílias. A quantidade de material recolhido cresce cerca de 20% por mês, mas ainda é pouco. Apenas 1,5% de todo o lixo produzido na capital é reciclado. A expectativa é que esse ano chegue a mais de 10 mil toneladas de lixo reciclável. Nós começamos aí em 6 meses, 7 meses, nós passamos de 400 toneladas a 1.300 toneladas. Então aí é a maior demonstração que a sociedade também encampou esse projeto, que está trabalhando não somente pelo lado social, mas também pelo lado ambiental. Isso é uma grande demonstração que a sociedade, que a população está vendo que a coleta seletiva, ela vem em contra às necessidades, ao anseio que precisa, tanto o meio ambiente quanto a própria população. Para aumentar a quantidade de lixo reciclável recolhido e garantir que mais catadores saiam das ruas, é preciso que a população colabore e faça a sua parte. O condomínio solar Beverly Hills dá o exemplo. Foram colocados 2 recipientes, um para o lixo convencional e outro para o lixo reciclável. Diariamente, os materiais são depositados nas lixeiras e recolhidos pelo caminhão da coleta seletiva. Para facilitar o trabalho, os funcionários da Comurg têm as chaves das lixeiras. Uma parceria entre poder público e moradores que vem dando certo. Não é difícil, é simplesmente você separar na sua casa, no seu apartamento, o que deve ir para a lixeira do reciclável e o que deve ir para a lixeira do lixo orgânico. O lixo orgânico seria resto de comida e o lixo reciclável seria latas, por exemplo, acabou de usar um extrato de tomate. Lava aquela lata e joga na lixeira do reciclável. Um copo de vidro quebrado, uma garrafa plástica de leite, se acabou de ser usado, coloca. Tudo isso é reciclável. Você fazendo isso, você está ajudando o meio ambiente. Já nesse prédio, não existem os recipientes separados para a coleta convencional e seletiva, mas uma das funcionárias tenta fazer a sua parte. O catador que pediu para conversar já com os outros para botar lá no separado, né? Eu ponho um saco lá, eles põem separadinho. Aí eu desço, às vezes os que está dentro do lixo eu tiro, põe no saquinho e coloco aí. Muitas casas também podem servir de exemplo de consciência ambiental e social. Logo que ouvem a sonorização da coleta seletiva, muitos saem na porta para entregar o lixo separado e que tem destino certo, as cooperativas. Eu vi primeiro na televisão que eles iam começar, peguei o telefone na televisão, falei com todos os meus vizinhos e através disso a gente está conseguindo fazer essa coleta que eu acho muito importante no nosso meio ambiente. Contribuir com o meio ambiente
é preparar um futuro melhor para os nossos netos, no meu caso, né? Como mudar o hábito das pessoas em relação ao lixo que é produzido diariamente? É o que você confere em 1 minuto. Trilhas do Brasil, volta já. R$ 35% do lixo que produzimos diariamente podem ser reaproveitados ou reciclados e outros 35% transformados em adubo orgânico. Em Goiânia, por exemplo, este índice não chega a 2%. E como aumentar esses números? Isso depende da mudança de hábito de cada um. Cada cidadão produz, em apenas um dia, cerca de 1 quilo de lixo. Isso inclui tudo que é consumido e descartado em casa, no trabalho, na rua. – 240 mil toneladas. Esta é a produção diária de lixo no Brasil. Somente em Goiânia, são 4.200 toneladas por dia. Esses números e imagens assustam, mas tem uma explicação. O aumento do poder aquisitivo, o perfil de consumo da população e, principalmente, a falta de consciência ambiental. De todo o lixo doméstico recolhido no Brasil, cerca de 88% vão para os aterros sanitários, gerando chorume e gás metano. Em Goiânia, a situação não é muito diferente da maioria das cidades brasileiras. Somente em 2009, mais de 420 toneladas de lixo foram levadas para o aterro sanitário e apenas 1,5% é reciclado, um número ainda muito baixo. E pensar que grande parte desse material poderia ajudar a aumentar a renda de muitas pessoas que sobrevivem da reciclagem. Faltando muito material. Na rua a gente tirava mais. Na rua eu tirava em torno de 300, 350, de 8 em 8 dias eu tirava. Agora aqui tem dia que eu tiro 150, 120, R$100. Melhorar o material, aí vai ficar bom. Mas o Brasil é mesmo um país das contradições. Apesar da maioria das pessoas não colocar em prática a coleta seletiva, o Brasil é líder mundial na reciclagem de garrafas PET. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET, a ABPET, foram vendidas 522 mil toneladas de resina PET em 2009. Isso representa um crescimento de 7,4% se comparado com 2008. O país também já é campeão na reciclagem de latinhas de alumínio. Uma vitória, mas ainda falta muito. Com o princípio dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, Goiânia já pode servir de exemplo a outras capitais. Com a implantação da coleta seletiva, já é possível ver alguns resultados positivos, como a preservação dos recursos naturais, o aumento da vida útil do aterro sanitário e a inclusão social, graças à parceria entre catadores e cooperativas. Este cidadão, digamos, ele passa a ter um reconhecimento com um papel essencial na sociedade e passa a ser visto como um trabalhador que tem uma função, é a função de recolher esses materiais, dar um destino e se organizar na forma de uma cooperativa. As cooperativas passam, então,
aglutinar não apenas um trabalhador, mas um conjunto de trabalhadores que na maioria das vezes trabalhavam de formas inadequadas, recolhiam esses materiais em ambientes inadequados do ponto de vista da saúde, alguns catando pelas ruas, se expondo ao risco de um acidente, outros fazendo o recolhimento desses materiais nos lixões, ambientes que todo tipo de material contaminante está colocado, exposto, e todo o risco de doença também. A organização dos catadores e o patrocínio, de certa forma, dos agentes municipais, dos gestores públicos que viabilizaram a estrutura e a organização das cooperativas. E aí você passa a ter um fluxo de material de maneira homogênea e contínua para as cooperativas, o que dá não apenas sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade econômica dessas famílias que dependem dos antigos catadores, hoje chamados de agentes ambientais. Outra maneira de contribuir com o meio ambiente é reaproveitando o que poderia ir para o lixo. A Agência Municipal de Meio Ambiente, por meio da Gerência de Educação Ambiental, utiliza diversos materiais recicláveis nas palestras realizadas nas escolas. Nós fazemos primeiro a sensibilização com brinquedos cantados. E, em segundo momento, tem as oficinas, né, que é a confecção com o material com reaproveitamento. Hoje nós vamos utilizar o isopor, a PET também, com biloquê, e todos os nossos reaproveitamentos vai trabalhar a coordenação motora da criança. Nós acreditamos mesmo que para nós formarmos a cultura de cuidado com o meio ambiente, tem que ser na formação de hábito com os menores. As brincadeiras lúdicas prendem a atenção da garotada. Dessa forma, a AMA ensina às crianças a importância de preservar o meio ambiente e colocar em prática o que aprendeu. As crianças para que elas possam ser os multiplicadores nas suas famílias, porque você sabe que a criança consegue mudar a posição da família. Então a AMA faz um trabalho muito bonito com isso e complementa o nosso trabalho. Com hábitos simples como reaproveitar e reciclar, o meio ambiente e principalmente a sociedade agradecem. Faça também a sua parte. Separe o lixo reciclável do lixo convencional. Deposite em algum PEV ou coloque na porta de sua casa ou comércio. Ajude a preservar o meio ambiente e contribua com o trabalho dos agentes ambientais. Eu faço a minha parte. Separo o lixo que pode ser reciclado do orgânico e coloco no local certo para ser recolhido. E você? Faça a sua parte. O planeta agradece. Trilhas do Brasil, sempre em defesa da vida e do cerrado. Nós voltamos no próximo domingo em mais uma aventura pelo país. Até lá!